governo Lula vai publicar em breve um novo decreto para regulamentar a compra e posse de armas no Brasil, com regras ainda mais estritas e mudanças na fiscalização do arsenal hoje nas ruas. Segundo informações preliminares, o plano quer reduzir o número de armas que cada pessoa poderá comprar. Haverá ainda uma divisão dos atiradores em vários níveis, algo que foi abolido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O texto do Ministério da Justiça, que foi entregue ao presidente Lula nesta quarta-feira e ainda pode ser modificado, também deve passar à Polícia Federal a tarefa de controlar o fluxo de armas no país, uma função que até agora cabia ao Exército. Lembrando que já passamos por um processo de recadastramento. Os colecionadores, atiradores que tinham, por exemplo, suas armas cadastradas no registro do Exército tiveram que fazer e apresentar esses documentos também agora para a Polícia Federal, que passa a ter essa responsabilidade que é enorme. Estamos falando de aproximadamente 900 mil pessoas com mais de 1 milhão de armas em circulação. O Ao Ponto, nessa quinta-feira, discute as novas propostas do governo Lula para restringir a compra, o porte e a posse de armas de fogo. Nesse episódio, a gente conversa com David Marques, coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 25 de maio de 2023 começa agora. Vem com a gente. David Marques, bem-vindo ao Ponto. Pelo que a gente sabe do texto da minuta, a atribuição de cadastrar e fiscalizar os CACs deixa de ser do Exército e passa para a Polícia Federal, né? De fiscalizar todo esse arsenal em poder dos CACs. Como é que você vê essa mudança, David? Olha, eu acho que essa é uma mudança importante e bem-vinda, porque acredito que desde da promulgação do Estatuto do Desarmamento, havia a proposta, né, e a determinação, na verdade, de que houvesse a centralização de um sistema de gestão e fiscalização com relação ao armamento de civis aqui no Brasil, né? E isso passava, em grande medida, por uma certa integração do trabalho da Polícia Federal com o trabalho do Exército, que dividiam as categorias de pessoas com acesso a armas de fogo entre si. Passados esses 20 anos, a gente não avançou nessa pauta. E acredito que colocar a Polícia Federal como a instituição articuladora, centralizadora desse Sistema Nacional de Controle de Armas de Fogo pode contribuir com a melhor compreensão do nosso universo das armas e das pessoas que têm acesso a armas de fogo no Brasil, se isso vier, evidentemente, acompanhado do oferecimento de recursos que a Polícia Federal necessita para fazer esse monitoramento, essa fiscalização, a gestão desse sistema. E aí a gente vai entender tanto do ponto de vista de recursos humanos, né, porque para você fazer fiscalização precisa de gente, assim como pelo desenvolvimento de sistema, né, que seja capaz de incorporar todos esses cadastros e outras informações relevantes que possam contribuir com essa fiscalização. E isso é um problema porque hoje, né, as gerações de sistemas que a gente tem, tanto na Polícia Federal quanto no Exército, são sistemas que demoram muito para ser atualizados, e quando eles são atualizados, eles já nascem velhos, já nascem um tanto quanto antiquados. Então, é preciso que se dê uma atenção para esse aspecto do problema, que é as condições para a Polícia Federal poder realizar essa fiscalização, essa gestão, esse gerenciamento do sistema como um todo, de forma a minimizar esses desvios que a gente tem acompanhado aí nos últimos anos. David, de uma certa forma, essa mudança de atribuição pode ser encarada como uma constatação de que o Exército não deu conta de manter o controle das armas que estavam na mão dos CACs no Brasil. A gente pode dizer também que existe um certo vácuo de dados sobre esse grande arsenal aqui no nosso país? Eu acredito que a gente tenha sentidos dali diferentes no que se entende pela responsabilidade, pela atribuição do Exército com relação a esse tema. Primeiro porque
também essa atribuição ela não vem acompanhada de recursos específicos para isso, né? Então, acredito que o tratamento que o Exército vinha oferecendo para esse tema internamente, ele é muito mais burocrático do que deveria, e ele responde muito mais a uma lógica de produção ali de informação interna e cartorial do que por um interesse de segurança pública propriamente dito. Então, a partir do momento que a gente entende que existe uma grande flexibilização no acesso às armas de fogo por meio dessas categorias fiscalizadas pelo Exército. Então, o número de pessoas com acesso à arma de fogo cresce muito, nas categorias, né, nos CACs, colecionadores, atiradores e caçadores, assim como o número de armas de fogo disponíveis para cada uma dessas, né, para pessoas nesse perfil, nessa categoria, também cresce demais. E com isso não se aumenta o efetivo dedicado a esse tema, não se aumenta o número de fiscalizações que são realizadas. O sistema que é utilizado pelo Exército para fazer esse gerenciamento, ele não é atualizado. Então, esse tratamento burocrático, enfim, cartorial, ali meramente de você ter as autorizações, de emitir as guias e assim por diante, ele passa a ser insuficiente. Ele já era insuficiente, ele fica criticamente insuficiente a partir desse processo de flexibilização. Então, de fato, não era algo priorizado pelo Exército, ainda não é algo priorizado pelo Exército. E nesse ponto, eu acredito, e pelas interlocuções das quais a gente tem conhecimento, que a Polícia Federal é um órgão que tem uma proximidade muito maior com o sistema de segurança pública, ela faz parte do sistema de segurança pública, ela se comunica mais com as polícias estaduais, por exemplo, né? E, portanto, ela está melhor posicionada na nossa arquitetura institucional para centralizar esse sistema. Então, eu acredito que as informações que são pertinentes às Forças Armadas, por exemplo, o armamento das instituições, né, das Forças Armadas, e dos integrantes dessas forças, eles vão continuar sendo gerenciados, né, pelo Exército. Existe ali também um rol de produtos controlados que também são fiscalizados pelo Exército, mas essas categorias que hoje claramente estão muito mais próximas ali do debate, do gerenciamento da política de segurança pública, passam para a alçada da Polícia Federal. Então eu acredito que isso é bastante benéfico para o sistema como um todo e oferece uma oportunidade da gente reconfigurar as relações institucionais no campo da segurança pública, tendo a Polícia Federal como esse órgão centralizador. Entre 2018 e o dia 1º de julho de 2022, o número de CACs cresceu 474% em todo o país. Em 2018, antes do início do governo Bolsonaro, eram 117.500. Aí, em meados ali do ano passado, agosto de 2022, 673.800. Olha a diferença aí de crescimento também. Esse levantamento é do Anuário de Segurança Pública. Outros dados reforçam a gravidade dessa situação. O levantamento é do G1 com dados fornecidos pelo Exército Brasileiro. Em 2018, último ano do governo Temer, os CACs receberam autorização para comprar quase 59.500 armas. Aí, a partir de 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, o número vai subindo. Em 4 anos, foram 904.858 novas armas para CACs. Isso equivale à liberação de 26 novas armas por hora entre 2019 e 2022. O David, um relatório feito pelo Tribunal de Contas da União no ano passado apontou indícios graves de fragilidade na atuação do Exército como ente fiscalizador, não só dos CACs, mas também dos clubes de tiro. E agora a Polícia Federal também deve passar a fiscalizar os clubes e eles não poderão mais funcionar 24 horas por dia. Qual a importância de regular melhor essa atividade? Bom, o que a gente acompanhou a partir ali de 2017, ainda no governo Temer,
houve ali naquele momento uma mudança que ficou conhecida como autorização do porte de trânsito, né? Que era, no caso, uma autorização, né, para que os colecionadores, caçadores e atiradores, no caso especificamente os atiradores, que estivessem em deslocamento para os clubes de tiro, eles poderiam, a partir daquele momento, carregar uma arma municiada, o que não era permitido até então. Essa mudança na normativa, né, na regulamentação que ocorreu durante o governo Temer, ela se tornou muito atrativa para aquelas pessoas que gostariam de ter a arma de fogo como um instrumento ali de proteção pessoal, que visualizavam na arma de fogo uma forma ali de segurança individual, se deslocasse, parassem de procurar tanto a Polícia Federal, que fazia, de alguma forma, uma seleção um pouco mais criteriosa, né, com relação à efetiva necessidade daquele cidadão para ter acesso à arma de fogo, se deslocassem para a categoria de atiradores, né, que era feita, né, junto ao Exército. Esse processo inflou a categoria dos atiradores. A gente entende que o esporte, né, os atiradores desportivos, o esporte do tiro, ele não se desenvolveu tanto nesse período que justifique esse aumento magnífico que a gente teve, né, no número de pessoas como atiradores, número de armas que esses atiradores dispõem, e inflou artificialmente essa categoria. Por quê? Porque a partir daquele momento eles poderiam portar essas armas no seu trajeto. E com isso, qual era a única justificativa que as pessoas precisavam apresentar caso fossem parados, por exemplo, pela Polícia Militar ou por algum outro órgão de segurança pública? Comprovar que estavam se deslocando para o clube de tiro. Nesse contexto, passam a surgir os clubes de tiro 24 horas. Né? A gente pode entender que cidades pequenas, que passam a ter clubes 24 horas, não existe demanda para essa atividade, a não ser, né, você tentar simular ali uma situação que houvesse, para você poder transitar com a arma. Né? Se o clube é 24 horas, você pode carregar essa arma o tempo todo e dizer que está indo no clube. Então, acho que em grande medida esse crescimento desregrado também no número de clubes de tiro e nas regras de funcionamento desses espaços, ele contribui com esse processo de crescimento artificial do número de CACs. Então, faz-se necessário, novamente, ter uma boa análise do perfil desses estabelecimentos, entender um pouco melhor qual é a demanda, né, se existe de fato uma demanda para que esse clube funcione 24 horas ou é meramente uma fachada ali para que as pessoas possam ter uma justificativa, uma desculpa para poder carregar as armas municiadas. Então, é bem-vinda, né, essa mudança. Eu acho que se houver precisa haver capacidade de fiscalização e de análise desses casos dos estabelecimentos, para que você, de fato, impeça a existência dessa figura que não existe na legislação, que é o porte de trânsito. Eu queria fazer uma pergunta em relação aos clubes de tiro. Se efetivamente um controle maior, ou então um veto ao transporte de armas carregadas, isso aí, na prática, ele tira um pouco, assim, teoricamente falando, a razão de existir de muitos desses clubes de tiro, especialmente em cidades pequenas, né? Com certeza, porque um outro aspecto, né, da atividade do tiro é a assiduidade. A pessoa precisa comprovar ali ao longo do ano uma certa assiduidade para poder ser considerado, né, manter o seu certificado de atirador. Essa assiduidade, né, tanto para treino ou eventualmente para competições, na atual configuração, né, do que se espera que seja esse decreto, seria retomar, por exemplo, a organização que a gente tinha anteriormente, que é a de estabelecimento de níveis dentro do esporte. Então, quanto mais experiente, quanto mais avança esse indivíduo dentro do esporte, ele atira mais, ele compete mais, ele sobe de categorias, ele tem mais experiência,
e comprova, portanto, ser um atirador de fato, um atirador desportivo de fato, ele passa a ter a possibilidade de adquirir mais armas, de adquirir mais munições dentro dessa certa trajetória dentro do esporte. Então, esse ponto de impedir o porte de trânsito associado com o restabelecimento dos níveis para os atiradores pode, eu acredito, com certeza vai ajudar a depurar a categoria. Porque a partir daí, então, vamos ter que fiscalizar os clubes com relação à necessidade de eles funcionarem 24 horas. Uma segunda atividade vai ser fiscalizar a assiduidade daqueles atiradores. Então, se não comprova-se a assiduidade, se essa pessoa não está mais praticando tiro. Portanto, ela não deve ser considerada um atirador, e aí a gente vai ter que fazer algo com essa permissão que ela tem para aquisição da arma de fogo, número de munições e assim por diante. Então, essa atribuição da Polícia Federal de fazer a fiscalização tem que vir acompanhada, como eu disse anteriormente, dos recursos para que isso seja feito, e também para fiscalização nesses diferentes níveis. Então, fiscalizar o indivíduo, a assiduidade desse indivíduo, o estabelecimento no qual ele pratica o tiro, que daí, portanto, é o clube de tiro, e aí você consegue, de alguma forma, fechar um modelo de fiscalização para que permita a existência do esporte, o desenvolvimento daqueles indivíduos que vão buscar esse esporte, e depurar a categoria daquelas pessoas que fizeram a aquisição da arma de fogo de uma forma que não corresponde à legislação, né? Então, fingir ser um atirador de tiro para carregar uma arma municiada porque tem ali, né, uma justificativa de um clube 24 horas, passa a não ser mais interessante, né? Então, é uma mudança significativa nessa arena. Ô, David, pegando esse gancho aí dos níveis que você está falando, né, que devem ser renovados, a ideia é que armamentos mais pesados como os fuzis só sejam liberados para aqueles CACs do nível mais alto, né, tipo participantes de campeonatos internacionais. Mas as pistolas 9mm e .40 devem continuar de uso permitido, como já era no governo Bolsonaro. Qual a sua avaliação sobre esse ranqueamento, essa diferenciação do calibre das armas de acordo com o nível dos CACs? Com relação aos calibres ali das pistolas e tal, eu acho que isso é uma avaliação que varia ali um pouco em relação a, por exemplo, dentro do campo existem posições diferentes em relação a isso. Não existe exatamente um consenso, como existe no caso dos fuzis, por exemplo. Né? A maior parte dos especialistas, dos pesquisadores do tema, até mesmo alguns setores ali dos CACs, enfim, consideram relevante ou pelo menos importante, que exista uma vedação para o acesso a esse tipo de armamento para qualquer pessoa. Né? Isso não era razoável antes, continua não sendo razoável, e agora a gente tem uma oportunidade de fazer essa limitação. A gente teve, ao longo dos últimos anos, diversos episódios que foram noticiados pela mídia de pessoas que utilizavam-se de uma fachada de caçador, atirador, enfim, para fazer a aquisição dessas armas e repassar para o crime organizado, né? A gente teve casos no Rio de Janeiro, a gente teve casos em outros lugares, que havia, então, portanto, uma tentativa de burlar o sistema e repassar essas armas diretamente para o crime. Então, isso não é benéfico para ninguém. E no contexto de análise ali, né, das armas que foram recadastradas, foi ali um percentual, né, um número por volta de 6 mil armas que não foram recadastradas, adquiridas de 2019 para cá, como previa no decreto, como estava previsto no decreto. Dentro dessas 6 mil armas, a gente tinha muitos fuzis que não foram recadastrados, que coloca uma questão importante. Essas armas, né, são muito potentes, nas mãos do crime organizado, podem ser utilizadas
pelo cometimento dos mais diferentes tipos de crime por muito tempo, porque a vida útil desse armamento, ela é longa, né? É um equipamento que não se deteriora facilmente. Então, coloca um desafio muito grande, essa flexibilização colocou um desafio muito grande nas mãos das polícias que fazem, né, principalmente da polícia militar, que faz o controle do crime, policiamento ostensivo, enfim, no cotidiano. Então, essa vedação, né, ou restabelecer essa vedação para o fuzil, ela é extremamente importante do ponto de vista da segurança pública. Você mencionou as cerca de 6 mil armas não recadastradas, mas, por outro lado, o sistema da Polícia Federal mostra 942 mil armas de CACs dentro do banco de dados do Sistema Nacional de Armas até o dia 3, que foi o último prazo dado pelo governo para a realização desse registro. Dá para dizer que a gente agora tem um mapa real ou quase real das armas em circulação hoje nas mãos dos CACs? Bom, a gente tem as armas que foram adquiridas nesse período, né? Mas a gente tem aqui no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que a gente publicou ainda em 2022, uma análise interessante, porque a gente perguntou tanto para a Polícia Federal quanto para o Exército. A gente conseguiu, na verdade, a informação da Polícia Federal. Não conseguimos a informação do Exército, embora a gente entenda que deve ser um cenário parecido. De qual era a quantidade de armas com registro, né, dentro do Sinarme e do Sigma, mas cujo registro estava expirado. E a gente entendeu, considerando esse universo conhecido, né, da Polícia Federal, de que uma em cada 3 armas de fogo estavam com registro expirado. Ou seja, não havia qualquer tipo de controle sobre esse armamento. E isso significa que não é possível determinar se aquele equipamento, né, se aquela arma de fogo ainda está em posse do seu proprietário, né, da época do registro, se é que ela está sob posse dele, em que condições, ou se ela já teve outro destino, né? Se ela foi perdida, se ela foi furtada ou roubada, né? Se ela foi vendida e não foi comunicado. Então, a gente tem um estoque muito grande de armamento sobre o qual não se tem nenhum tipo de controle, incluindo daí armamentos dos CACs. A gente não consegue precisar isso, porque no ano passado a gente não recebeu informações precisas do Exército com relação a isso, mas pelas informações que a gente tem, então é um cenário bastante complicado. Então, embora tenha sido bastante importante esse processo de recadastramento das armas adquiridas pelos CACs de 2019 para cá, a gente ainda tem uma tarefa muito grande de botar ordem na casa. Então, para que a gente possa ter esse mapa preciso do armamento em mãos de civis no Brasil, ainda tem bastante coisa para ser feita. David Marques, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto, e volte sempre. A gente continua de olho nesse setor que é muito importante para a segurança do nosso país. Obrigada, David. Um abraço. Eu agradeço pela oportunidade. Um abraço. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.